impacto real na sua vida e no mundo. Bruna. Estamos com um entrevistado na linha. Fala conosco o Gilvan Sampaio de Oliveira, que é coordenador geral de Ciências da Terra do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Giovanni, que também é que é meteorologista e participa amanhã do seminário Mudanças Climáticas e Suas Consequências, organizado pelo CENGE e pela Unicinos aqui em Porto Alegre. Bom dia, Gilvan. Bom dia. Obrigada aí por nos atender. A gente tem falado bastante sobre a questão do tempo e do clima, né, de quinta, sexta-feira para cá, em função desse ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Eu quero te perguntar, a gente pode olhar para um fenômeno como este e associar, relacionar às mudanças climáticas? É sempre muito difícil você, a partir de um único evento, você associar. Agora, o que acontece? Qual é a principal mensagem das mudanças climáticas para o Brasil, né? Então, novamente, o que acontece? O aumento da temperatura, esse aumento da temperatura vem ocorrendo, isso é fato, basta olhar os dados das estações meteorológicas das últimas décadas, a gente vê o aumento da temperatura, qualquer que seja a região do Brasil, e esse aumento da temperatura ele modifica a atuação dos fenômenos meteorológicos e climáticos, né? Então, em geral, a principal mensagem é os fenômenos extremos eles se tornam cada vez mais frequentes. Portanto, a probabilidade de ocorrência de eventos extremos como esse que ocorreu agora nos últimos dias, ela aumenta ao longo dos próximos anos. Então, novamente, não dá para dizer que um evento isolado faz parte, mas ao longo dos próximos anos e décadas, eventos como esse se tornam cada vez mais frequentes. Tem alguma certa influência do fenômeno El Niño também, Gilvan? Ainda não, pelo seguinte, o fenômeno El Niño ele está se configurando ainda, né? O fenômeno El Niño, para que os ouvintes entendam, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Esse ano já está ocorrendo o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, está aflorando agora na superfície do Pacífico Equatorial, só que leva ainda algumas semanas para que a atmosfera responda a esse aquecimento. Isso deve ocorrer ao longo das próximas semanas. Portanto, nesse momento ainda não. Porém, nos próximos meses, diferente do que ocorreu nos últimos anos, nós teremos a presença do El Niño, quer dizer, a influência do El Niño, principalmente na região sul do Brasil, que se traduz, em geral, em chuvas volumosas. Gilvan, bom dia. Gustavo Fogaça aqui, obrigado por atender a Band News. Sobre o aquecimento das águas dos oceanos, semana passada aqui a gente botou no ar, na nossa live, um gráfico do cientista meteorologista inglês Scott Duncan, onde ele mostra o aquecimento de todas as zonas aquíferas do planeta, não somente dos oceanos, né? De como está acima da média, principalmente o Atlântico Norte, que está que mostrou um pico histórico de aquecimento e como que de alguma forma eu sei que é meio complexo falar disso, mas de que forma a gente pode passar para os nossos ouvintes que possam ser feitas medidas de prevenção para que os oceanos e todas as zonas aquíferas, lagos, lagoas, elas consigam de alguma forma não sofrer esse acréscimo constante de temperatura? Infelizmente isso não é possível de se fazer, e eu explico por quê. Nós estamos observando o aumento do planeta, isso já desde da Revolução Industrial, né? Então, esse aumento da temperatura vem ocorrendo gradativamente e aquecer a atmosfera, ela digamos assim, é muito mais fácil do que aquecer os oceanos, por conta de uma propriedade que a gente conhece do nosso tempo de escola, chamada calor específico, né? A gente sabe que aquecer a água é muito mais difícil e resfriar a água também é muito mais difícil do que o ar, né? E aí que vem a grande preocupação, porque de fato a maior parte dos oceanos do planeta estão aquecidos em função justamente desse aumento da temperatura média global. Reverter esse tipo de situação não é possível mais, né? Nós vamos ter que conviver com esses oceanos mais quentes. Oceanos mais quentes tornam o planeta também mais quente. Em algumas regiões do planeta, oceanos mais quentes significam mais evaporação, formação de mais nuvens e por precipitação mais intensa. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso
ao longo das próximas décadas e não há como reverter essa situação. E aí, tendo que conviver com isso, né, e acho que é um pouco do tema que será tratado nesse evento amanhã, sobre mudanças climáticas, né? A gente já sente as consequências, o Brasil, o mundo, né, mas a sociedade aqui no Rio Grande do Sul especificamente, na produção agrícola, por excesso de chuva ou por falta de chuva quando é necessário para a produção, né? Como é que você avalia essa questão, né? E tem o que ser feito por parte do poder público, mas também da população, da sociedade, para se adaptar a esse novo momento aí de alta da temperatura e os fenômenos climáticos que acompanham? A questão da mudança do clima, ela é realmente generalizada, né? Ela tem se intensificado e ela é sem precedentes se a gente olhar em milhares de anos, né? Porque o clima do planeta ele muda ao longo do tempo, mas num ritmo muito mais lento do que esse influenciado pelas nossas ações, né? As nossas atividades como seres humanos. Então, o principal mensagem é o seguinte: nós temos hoje o aumento da frequência dos eventos extremos, ou seja, quais são os eventos extremos? Chuvas intensas, um dos eventos extremos, chuvas muito volumosas e também secas. Então nós temos que atuar principalmente nesses fenômenos, né? Secas, chuvas intensas e chuvas volumosas ao longo das próximas décadas. Então o poder público ele tem que atuar justamente aí. Então vou dar um exemplo, chuvas intensas. Se nós estamos observando um aumento da frequência de chuvas intensas elas provocam em geral alagamentos, escorregamentos de encostas. Portanto, ações do tipo retirar pessoas que moram em ocupações irregulares em encostas, elas se tornam cada vez mais urgentes, porque essas pessoas a cada ano elas ficam mais e mais vulneráveis a um escorregamento de encosta. Ou mesmo em áreas que alagam com frequência, que a tendência daquelas áreas se alagarem, ficarem alagadas, aumenta ao longo dos próximos anos e décadas. Então, ações desse tipo que precisam ser tomadas. Além disso, existe muita pesquisa, porque o que acontece? Como a gente fala, por exemplo, da agricultura, em muitos casos, e a Embrapa tem feito esse trabalho no Brasil, em muitos casos, hoje, regiões que são potenciais produtoras de um determinado tipo de cultivo agrícola, com o aumento da temperatura ou mudança do ciclo hidrológico, isso vai se modificar nos próximos anos e décadas. Então, não será mais possível aquele tipo de cultivo agrícola do mesmo modo que nós fazemos o manejo nos dias atuais. Então, são ações que precisam ser tomadas, porque a produtividade ao longo das próximas décadas pode diminuir se nada for feito. Então, existem várias ações que têm que ser feitas, e eu poderia falar de diversas aqui, mas realmente nós não podemos ficar na questão da inação. As pessoas têm que entender que a mudança do clima ela está ocorrendo, que nós temos que trabalhar com a mitigação e adaptação a essa mudança do clima. Gilvan, para encerrar da minha parte aqui, um assunto que você falou que acho que ele é realmente muito importante, que é a questão da seca e a escassez de água. Agora, por exemplo, o Uruguai está vivendo uma sequia histórica, né? Montevidéu está com uma restrição de acesso à água potável nunca vista na cidade. A gente tem várias capitais ao redor do mundo que estão passando por isso, cidades que estão passando por esse tipo de situação. E realmente a água ela está se tornando a água potável está se tornando cada vez um bem mais raro e mais escasso, né? De que forma a pesquisa científica ela pode colaborar nesse processo e como você enxerga o que está acontecendo no mundo com essa escassez de água em vários lugares? A água realmente é o bem mais precioso do século atual, né? De fato, com o aumento da temperatura, muda o ciclo hidrológico em diversas partes do planeta, então aumenta a frequência de secas, né? Mesmo as chuvas intensas elas são ruins para os reservatórios de água, porque gera uma onda muito intensa de água. Em geral, você não consegue barrar isso nos reservatórios, porque pode haver, inclusive, quebra da barragem. Então, esse é um problema também. Então, de fato, nós temos que ter ações que possam minimizar esse efeito. Então, por exemplo, você falou do Uruguai, o mesmo da região sul. Uma parte do vapor d'água que chega ao sul do Brasil, toda a bacia chamada Bacia do Prata, vem da Amazônia, né? É por isso que nós temos, inclusive, o Pantanal, né?
Então vem da Amazônia. E uma parte dessa evaporação vem justamente das árvores da floresta amazônica. Então, se você começa a atuar para diminuir o desmatamento do Cerrado e da Amazônia, você contribui para a água em toda a América do Sul, em especial na Bacia do Prata. Então, essa é uma ação que deve ocorrer. Então, por isso que é muito importante quando a gente fala, olha, tem que parar o desmatamento da Amazônia, não é só por conta da Amazônia em si, por conta da biodiversidade, por conta da riqueza da floresta, mas porque a floresta tem um papel fundamental no ciclo da água em toda a América do Sul, especialmente no sul do Brasil e na região sudeste. Gilvan, sobre o aquecimento, né, da temperatura média assim, do planeta Terra, qual é a previsão que vocês têm de aquecimento aí pelos próximos, vamos botar aí, 50 anos? E quais seriam as consequências reais desse aquecimento para a população? Em geral, nos próximos 50 anos, pelo menos um aumento médio de 2 graus Celsius. Nós tivemos ao longo do último século 1 grau Celsius. Né? Nós chegaríamos a 2 graus Celsius. Esse 2 graus Celsius média global, se a gente pegar a região central do Brasil, os nossos estudos estão indicando um aumento da ordem de 3 graus Celsius. Esse aumento de 3 graus Celsius, como eu já falei, muda totalmente o ciclo hidrológico, aumenta a frequência de secas, aumenta a frequência de chuvas intensas, quer dizer, os extremos se tornam mais frequentes. E aí todos os sistemas de produção, seja agrícola ou seja da produção humana mesmo, o ciclo da água, nós temos que tratar de uma forma diferente do que nós tratamos atualmente. Então, essa realmente é a principal questão que tem que ser tratada e com urgência no Brasil, porque isso está ocorrendo já, não é algo que vai ocorrer ao longo dos próximos anos, isso já está ocorrendo e ações imediatas e urgentes são necessárias. Pelo que você vê assim hoje de posicionamentos de autoridades, dos grandes líderes globais, eles já estão dando a devida importância que esse assunto merece ou ainda não? Ainda é muito discurso? Você acha que esses líderes estão realmente preocupados com isso? Hoje já existe uma preocupação maior, existem ações, inclusive, associadas a isso. Essas ações precisam ser mais efetivas, elas ainda estão, digamos assim, de maneira ainda muito preliminares, mas ações muito mais efetivas. Por exemplo, qual é o grande problema da questão brasileira? Então, nós temos, além das emissões de gases de efeito estufa, o maior problema do Brasil é desmatamento e queimadas. O desmatamento da Amazônia nos últimos meses vem diminuindo, mas do Cerrado continua aumentando. Então, ações para coibir o desmatamento no Brasil, elas têm que ser muito mais efetivas do que são nos dias atuais. Essa é uma ação urgente, necessária. Estão ocorrendo ações? Sim, mas elas precisam ser mais efetivas ainda do que já estão ocorrendo nos dias atuais. Perfeito, Gilvan, a gente agradece aí pelo tempo, pelas explicações. Mais sobre esse tema será tratado amanhã no painel Mudanças Climáticas e Suas Consequências no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre, a partir das 2h. Quem tiver interesse em participar, tem conteúdo ali no jornaldocomércio.com, coluna Pensar a Cidade, o serviço. A participação é gratuita, pedida doação de alimento ou fraldas geriátricas para ingressar nessa tarde aí que vai debater todos esses temas, certo, Gilvan? Acho que também quiser fazer o seu encerramento, convite para quem queira participar, fica à vontade. Eu acho que é muito bom quem puder participar, porque realmente é um ambiente de debates, onde pesquisadores vão apresentar o que há de mais atual sobre essa questão das mudanças climáticas e suas consequências, sendo a primeira parte falando da Antártica, também é algo que as pessoas veem como muito longe do Brasil, mas que tem influência no Brasil, e depois, de fato, olhando para as questões associadas ao Brasil, e aí a gente justamente vai falar desse aumento da frequência dos eventos extremos, e as pessoas têm que entender que essa mudança do clima, ela não é algo de ficção científica, é algo que está ocorrendo nos dias atuais e que nós temos que lidar com esses eventos e temos que trabalhar para mitigar e nos adaptar a essa situação, esse novo clima que nós estamos convivendo. Abraço, Gilvan, bom trabalho. Muito obrigado para vocês também. Obrigada. Seu caminho.